vai chegar lá. Ou é mentira sua e você tá montado na grana e não tá falando para nós. Ia ser bom. Infelizmente, não. Beleza, eu vou começar com uma parte aqui projetando o slide mesmo. E aquele esquema, né, gente? Vão tirando dúvidas aí. Não precisem guardar para o final ou ficar com medo de me interromper. Pode abrir o microfone, sair falando, não tem problema. Ou se quiserem levantar a mão também, fica a critério de vocês. O que eu mais quero é que vocês, de fato, entendam aqui os conteúdos. Fiquei muito feliz aí já com o retorno que vocês me deram aí do que a gente discutiu na última aula e tal. Beleza, então a gente parou na última aula. É que o meu computador está lento aqui, mas beleza. Então a gente parou da última aula falando do Startup Weekend. Então foi lá onde aconteceu o grande desenvolvimento lá do que a gente estava fazendo. A gente identificou o problema das pessoas com perda aditiva, etc, etc, etc. E aí eu listei aqui para vocês alguns Startup Weekends que acontecem mais próximos de Paranavaí, então mais próximos da região de vocês, que é a Startup Weekend de Maringá, e ainda discuti que era um Startup Woman, então focado em mulheres. Então, só podiam se inscrever mulheres, as mentoras eram mulheres, os jurados lá eram mulheres. Talvez até tivesse um ou outro mentor homem, mas o foco era em mulheres. Então, mulheres pensando em resolver problemas não só para mulheres, mas para a sociedade como um todo. E é claro, a gente precisa desse espaço porque, assim, tudo que a gente faz como uma sala de aula, como uma universidade, como espaço público que a gente ocupa, ou mesmo espaço privado, é tudo um reflexo da sociedade. Então, há de se esperar que num Startup Weekend normal, tem todos os problemas que a sociedade enfrenta de qualquer... são muitos mentores homens, tal, tem problemas de machismo, etc. Isso faz parte de todos os ambientes que a gente está inserido. Cabe a nós, como pessoas que fazem parte da comunidade em que a gente vive, tentar mudar isso que acontece, né? Então, o feminismo é para todos, né? Então, o Startup Weekend Woman vem para trazer isso, de empoderamento e tantas outras coisas, né? E isso não sou só eu que estou falando, isso é descrito na literatura, em diversos artigos científicos. Eu fiz uma revisão sobre lá modelos de liderança em startups e se nota que existem esses problemas também dentro das startups, dentro das organizações. Eu apresentei num congresso e a gente explorou um pouco esses conteúdos. Então, é isso que eu quero trazer como dada a importância desse tipo de evento acontecer também. Trouxe também aqui o Startup Weekend que teve lá em Londrina, voltado para a agrotech. Então, voltado para essa área mais de agroindústria, por quê? Porque o interior do Brasil tem muito mais oportunidade de tu ter essa agroindústria desenvolvida, né? A gente não vai ver, por exemplo, uma plantação de arroz no litoral. Não faz nem sentido, né? As terras no litoral são muito caras. Então, esse tipo de coisa se desenvolve mais no interior dos estados. E é importante que a gente desenvolva soluções para esse setor da economia também. Existem muitas empresas desse setor que têm muitos problemas. Quando eu entrei lá no Inova Park e tal, tinha uma empresa que estava bem incipiente, bem começando ainda, que era um sistema de gestão voltado para a agroindústria. Então, era um sistema online em que a pessoa consegue calcular os parâmetros do que ele tem lá, do que ele está gerindo, através de um sistema no celular e também na internet. Então, um sistema na nuvem e tal. E várias coisas interessantes, por exemplo, se quer pesar o gado lá, saber o peso dos gados. Então, os gados vão passando lá numa balança, essa balança registra sozinho a informação do peso dentro de um sistema na internet. Então, não é mais nem feito à mão e nem feito numa planilha do Excel, é feito num sistema online, né? Então, a gente diz que qualquer planilha do Excel pode se transformar numa startup, porque é uma forma de automatizar o que está sendo calculado ali em planilhas do Excel. Acho que vocês já devem ter utilizado planilhas de Excel, ou pelo menos sabem do que eu estou falando, né? Se não souberem também, é só dar uma pesquisada ali no Google, mas planilhas do Excel são a forma de tu gerenciar uma empresa. Muitas empresas usam ainda planilhas do Excel, é comum se utilizar. Não é que não se deve utilizar. O planilha do Excel faz praticamente tudo, né? Mas muitas vezes um sistema automatiza o processo, é melhor e o custo dele é baixo. Hoje, então, a gente vai explorar mais... E aí, o que aconteceu depois? Vocês saíram do jornal, vocês validaram o problema, tu foi viajar, né? No meu caso, eu fui viajar para os Estados Unidos. A gente achou que as validações do Startup Weekend elas eram suficientes.
Então, como a gente conversou lá com algumas pessoas com perda auditiva, a gente pensou, nossa, essas 4 pessoas representam um universo de pessoas com perda auditiva. E eu trago essa imagem aqui da caverna, porque é aquilo que eu falei na aula passada. O empreendedor dentro de um quarto, sozinho, está dentro da caverna, isolado do mundo. E acha que tem uma boa ideia, acha que sabe muito, que vai resolver problemas e tal, mas nem conversou com ninguém. E a gente conversou com pessoas, mas foram poucas pessoas. Então foi uma coisa muito pequena e a gente achou que não, a gente conversou ali, é isso, acabou, sucesso, terminou. Não é bem assim, a gente precisava de mais. Então, de novo, a gente estava lá desenvolvendo a solução. A gente cometeu o mesmo erro. A gente pensou, o problema já deu, a gente já teve a ideia, bora desenvolver essa solução, bora desenvolver esse aplicativo, sem falar nada com ninguém de novo. Então, a gente focou de novo no espaço solução. A gente esqueceu que a gente não necessariamente tinha entendido muito bem o problema. Não estava assim tão claro o problema, mas a gente achava que estava claro. Porque a gente ganhou lá o negócio, ficou em primeiro lugar, viajei, etc. Então a gente começou a desenvolver a solução. Então a gente começou a desenvolver o aplicativo. E, de novo, quem ganha muito dinheiro com isso aqui são os grandes players, né? Porque para te subir, na época, para subir um aplicativo na Play Store, custava $100. E se tu pesquisar quantos aplicativos são colocados lá por dia, são milhares de aplicativos. E quantos de fato a gente usa? São muito poucos, né? Então, de novo, a gente estava lá, dentro do quarto, sozinho, desenvolvendo a solução. A gente lançou uma nova identidade visual, então, como a gente tinha um designer lá na equipe, uma designer, né? Então ficou muito, muito legal. É uma parte importante da nossa identidade visual. A gente, né, a Suelen, que era a nossa designer, ela era muito boa em montar toda essa parte gráfica, foi muito legal. Então, aqui o aplicativo, na Play Store, etc. Né? Só que, assim, antes que fosse tarde demais, a gente pensou, será que a gente sabe tão bem, assim, da nosso problema? Será que a gente entendeu, assim, tão bem ele? Será que não tem nada que a gente possa, algum programa de aceleração aqui no Brasil que possa nos ajudar? E aí a gente viu que sim. Como a nossa ideia de negócio tinha um impacto social grande, a gente se inscreveu no Social Good Brasil. E a gente se inscreveu no Inovativa também. Então, o que eu quero dizer trazendo isso aqui para vocês? Que existem programas no Brasil que auxiliam as pessoas que querem desenvolver novos negócios, que querem empreender, que têm uma ideia de um negócio bom. O Inovativa Brasil é um muito legal. Como eu falei para vocês, né, o meu doutorado lá na frente é muito provável que saia uma startup dele. E assim, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu fui fazer. E no batch passado, então, há alguns meses atrás, eu coloquei a minha ideia lá e, de novo, eu fui aceito para ser acelerado pelo Inovativo Brasil. O Inovativo Brasil, tu cadastra uma ideia lá dentro, né? Então, eu tenho ideia de fazer isso, tal, coloca lá uma apresentação de PowerPoint curta, faz um vídeo curto, e aí tem uma comissão que vai avaliar se a tua ideia é próspera, se tem algum, né, corpo nisso, pode se desenvolver como uma empresa, e se sim, tu é aceito para participar desse programa de aceleração, que consiste de diversas etapas. Então, a etapa de aceite é só a primeira etapa. E eles vão te ajudar com diversos mentores a tu, de novo, ver se o problema que tu está resolvendo realmente existe, vai fazer conexões com pessoas. Então, tem todo lá um processo de desenvolvimento que eu vou apresentar aqui de forma breve, e no final se faz lá o que chama-se de pitch. Então, o pitch é uma apresentação de 3 minutos, com poucos slides, que tu mostra a tua ideia de negócio e como tu chegou nela e como tu desenvolveu ela. Então, o problema tem que estar bem caracterizado, tem que estar bem entendido, a solução também, tem que ter uma ideia de como vai resolver. Tu vai lá e faz o pitch para investidores. Se eles gostarem da tua ideia, eles vão te dar dinheiro para desenvolver e vão ficar com um pedaço da tua empresa, tipo 10%. E o Social Good é mais ou menos parecido, só que o Social Good vai mais a fundo no entendimento do problema. E no final do Social Good tem lá uma premiação, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, tu não vai fazer um pitch para um investidor, tu não vai ter ninguém te dando dinheiro. Mas eles vão te auxiliar a desenvolver, tem vários programas, várias reuniões, vários encontros, isso antes da pandemia. Então, que te auxiliam a desenvolver tua ideia de negócio, e aí tem diversos jurados e tudo mais, para tu chegar lá na frente e poder ter corpo no que tu está desenvolvendo. Então, notem, a gente já falou aqui do Startup Weekend, que é importante. A gente falou do Social Good, então se a nossa ideia tem alguma pegada social, Social Good é o lugar para ir. Inovativa Brasil, e tem todas outros programas. O Alisson falou do Shark Tank, é muito similar. Eu recomendo assistir o Shark Tank também. Claro que é bem midiático, tal, bem, né, marqueteiro o Shark Tank, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tu vai lá e faz um pitch para investidor, né?
Só que daí a tua ideia lá já tem que estar mais pronta, vamos dizer. Esses programas te ajudam a chegar lá, entendeu? Pra gente, que faz com que a gente saia da caverna. Esse é o grande ponto. Que a gente se faça conexões, que a gente conheça outras pessoas, que a gente converse, que a gente vai mudando o nosso pensamento de como desenvolver essa solução. Então a gente fez isso. E aí existem várias ferramentas as quais a gente pode utilizar dentro desses programas para estar desenvolvendo a nossa ideia. E um deles é o Canvas, Canvas de modelo de negócio, ou Lean Canvas, no qual a gente vai fazer todo lá um processo de... Existe uma equipe lá de fundadores, então, que são sócios. A gente vai utilizar o pensamento... Então, o Lean Canvas é uma coisa que eu acho legal vocês pesquisarem. Lean Canvas. Eu até posso, se der tempo aqui, apresentar para vocês o artigo que eu apresentei semana passada num congresso sobre Lean Canvas. Então, o Lean Canvas é uma ferramenta muito boa para a gente entender o problema, o segmento de clientes, entender qual que é a nossa solução, qual que é a nossa proposta única de valor, o que os nossos concorrentes estão fazendo. Ah, professor, mas não tem concorrente. Com certeza tem, a gente só não sabe qual é. Muitas vezes o concorrente não está desenvolvendo a mesma coisa que tu, mas a pessoa tem uma forma de resolver o problema dela que é diferente da tua. Então a pessoa tem um problema e já resolve de uma maneira. A tua forma pode ser uma maneira inovativa de resolver aquele problema. Mas é muito provável que já existem concorrentes. Se tu não sabe quais são os concorrentes, muito provável que tem que ser feitas mais pesquisas. E aí a gente parte, então, de um Canvas que é uma folha A4 com várias caixinhas, que a gente vai colando esse tipo de post-it aqui, que é muito bom, inclusive, a gente vai anotando lá qual que é o nosso problema, vai lá e cola, qual que é não sei o que, vai lá e cola, assim, sucessivamente. E a gente, mas para montar esse Canvas, a gente tem duas formas de fazer. Então, quais são essas duas formas de fazer? Uma delas vou ficar trancado dentro de um quarto, vou pesquisar no Google, se eu precisar, vou escrever o que vem na minha cabeça no Canvas. A outra é fazer o que o Startup Weekend nos ensinou a fazer, sair e conversar com pessoas. Então, se eu estou trabalhando com pessoas com perda auditiva, quem é essa pessoa? Qual que é? Eu consigo montar uma persona que vai ser o meu futuro cliente, entende? O que essa pessoa pensa? Qual que é a idade dessa pessoa? O que ela estuda? Quais são os medos dela? Como é que ela resolve o seu problema atualmente? Assim sucessivamente. Então, eu começo a identificar qual que é o perfil da minha pessoa que tem aquele problema, que depois eu vou criar uma solução para ela. Então, esses programas de aceleração que a gente participou fizeram a gente, de fato, desenvolver essa parte, né? E a parte mais importante, que esse meu artigo que eu escrevi fala sobre isso, é que a gente tem que validar isso. Então, tá vendo que tá tudo verdinho aqui, ó? Então, isso aqui tá validado. Por quê? Porque cada campo desse aqui que a gente vai preencher, eu não vou preencher sozinho, eu vou conversar com pessoas. Então, se eu tô falando dos minhas pessoas que têm um problema, vou lá e vou conversar, né, literalmente conversar com diversas pessoas que têm perda auditiva. Vamos entender o que ela faz, ela trabalha onde, quais são as dificuldades dela no dia a dia, e assim sucessivamente. Ah, eu vou criar uma solução. Qual solução que eu vou criar? Tem diversos tipos de solução para aquele problema. Vai ter um vídeo que vai explicar melhor isso. Então, a gente explorou mais o problema através de pesquisas na internet para entender mais sobre o problema, pesquisas sobre os nossos concorrentes, analisar os nossos concorrentes. Então, a primeira parte que a gente fez foi montar um Canvas, que é esse daqui, mais do nosso concorrente. Então, a gente achou uma outra empresa que fazia a mesma coisa que a gente, uma outra startup, que tinha um aplicativo que fazia mais ou menos a mesma coisa. Então, ele tinha lá uma proposta de valor, que fazia um teste aditivo, um simulador de aparelho aditivo, e era um player de música, mais ou menos o que a gente estava fazendo. A forma que ele se relacionava com o cliente, então lá tinha um e-mail automático, um chat online, enfim, várias coisas aqui. O segmento de clientes era deficiente auditivo, estudantes sem transmissor, enfim, várias questões aqui. A gente fez um Canvas para o nosso concorrente. Mas o fazer do concorrente é fácil, porque a gente consegue pesquisar o site do concorrente, o que saiu na internet dele, o que foi publicado, tal, etc. Foi bastante fácil de fazer, mas a gente tinha que fazer o nosso. Então, a partir do momento que a gente entendeu os concorrentes, a gente precisa criar alguma coisa diferente. Porque para o nosso cliente querer comprar o que a gente está querendo fazer, tem que ser diferente do que já existe. Então, a gente foi conhecer melhor as pessoas. Então, isso aqui é a persona. Então, a gente montou o que chama-se de persona. Então, a gente foi lá, deixa eu ver se tem o vídeo já logo na seguida. Eu vou mostrar para vocês o vídeo de como é que foi montada a persona, vai ficar mais fácil.
Mas a gente quis entender como é que é essa pessoa, o que ela faz, o que ela vê, o que ela escuta, o que ela pensa e sente, quais são as suas fraquezas, quais são os seus ganhos. Quem de fato é essa pessoa que vai utilizar esse aplicativo que a gente fez? Quem é essa pessoa que tem perda auditiva? Deixa eu abrir o vídeo aqui para vocês. Beleza. O vídeo tem som, tá, gente? Então, se vocês tiverem... bom, vocês, claro, estão me ouvindo, né? Tá, deixa eu... Eu acho que eu só consigo abrir o guia se é uma guia daqui, beleza. E, de novo, quem fez a gente criar esse vídeo que eu vou mostrar para vocês foi o Social Good. O Social Good falou, vocês têm que fazer tais etapas, vocês têm que fazer um vídeo que explique isso. Deixa eu só pensar por que eu não consegui... Ah, tá aqui. Só um minutinho, gente, problemas técnicos. Eu testei antes e tinha funcionado. Eu não sei por que não está aparecendo a guia. Eu estou vendo aqui, só que se eu compartilhar só a guia com vocês, vocês vão ver só a imagem, vocês não vão ver o som. Então, eu vou fechar o microfone só um pouquinho e vou testar aqui só um minutinho, gente. Peraí. Então, só a guia tem som, mas o problema é que assim, eu tenho no meu Google Chrome dois Google. Ninguém. Ô, professor, tá sem som, ó. Liga o mic. Tá todo mundo aí, né? Ninguém caiu, né? Só eu caí, eu Agora acho. tá bom, agora tá bom. Beleza. Sim, agora dá pra ouvir. Beleza. Aí, professor, os caras que vendem curso ficou bravo aí, ó. Eu deveria ter feito um curso para saber como dar aula com o Google Meet direito, né? Concordo. Aí, ó. Então, o esquema é o seguinte, é que eu uso dois Google Chromes diferentes. Um está logado na minha conta pessoal e outro está logado na minha conta profissional, que é o do Instituto, né? E o meu vídeo eu subi lá na minha conta pessoal e ele está oculto. E eu não consigo, por algum motivo, não sei, espelhar essas minhas... É porque eu tenho duas telas aqui também. A minha janela que está com esse vídeo aberto aqui do lado, para compartilhar com som. Então, se eu não vou conseguir fazer dessa forma, eu vou compartilhar minha tela e daí vai ficar sem som, mas daí eu vou narrando aqui para vocês, tá? Não tem problema. Que é a minha tela 2 aqui, ó. É uma pena que não vai pegar a reação das pessoas, porque elas falaram e tal. Beleza. Primeiro, vocês me digam aí se vocês estão ouvindo uma musiquinha que é a música do vídeo. Vocês conseguem ouvir, não? Mais ou menos, tá meio baixo. Mas tá vindo uma musiquinha. Olá, me chamo Suelen Quintino. Eu só ouvi tipo um ruído da mulher. Vocês entendem o que ela fala, não? Não, né? Não. Beleza.
Então tá, então ela começa dizendo, olá, eu sou a Suelen Quintino, sou uma das integrantes do projeto Listen. Nessa fase, a gente precisava entender um pouco melhor o problema que as pessoas estavam tendo. Então, o problema que as pessoas tinham perda auditiva. E o que a gente fez? A gente fez reuniões... alguém quer falar, gente? Não. Ah, beleza. A gente fez reuniões, então esses aqui eram os meus sócios na época, ó, cheio de post-it, tá vendo? Então, a gente foi lá, ó, por exemplo, aqui, ó, como é que essa pessoa faz o entretenimento hoje em dia? Como é que ele se relaciona? Como é que ele pode se relacionar melhor? Quais são os ganhos que ele vai ter com utilizando o nosso aplicativo? E a gente, quando fez essa reunião, a gente estava com um protetor auricular. Então, a gente pegou o protetor auricular e colocou no ouvido para simular como se a gente tivesse perda auditiva também. Então, essa reunião foi uma berraceira total, porque a gente estava com um tampão de ouvido, a gente não conseguia se ouvir direito, mas a gente queria saber, e se uma pessoa com perda auditiva fosse fazer uma reunião, como é que seria? Então, a gente estava tentando viver o que essas pessoas sentem. E aí a gente foi construindo uma solução. Ó, aqui estou eu, e ali tem uma lista de post-it e uma lista de problemas, na verdade. A gente estava entendendo ainda melhor o problema. A gente estava criando quem era a persona. Então aqui a gente estava criando quem era essa pessoa. Então, ó, o que ela pensa, o que ela sente, como é que a gente pode ajudar essas pessoas, assim sucessivamente. Ó, essa aqui era uma pessoa com perda auditiva que está aparecendo. Essa aqui era uma fonoaudióloga, então a gente foi lá e a gente viu de fato os nossos stakeholders, que se chama. E essa daqui era uma outra menina com perda auditiva. E se vocês olharem na tela, tem um microfone na frente dela. Então eu estou começando a testar a solução. Então ali eu já tenho um notebook, um fone de ouvido e um microfone. Então, de novo, é aquelas validações que a gente fez no Startup Weekend, mas agora com uma densidade muito maior, a gente está indo muito mais a fundo. E aí a gente fez lá responder 5 perguntas, que é como nós podemos, por exemplo, ter mais independência, no caso, nós, as pessoas com perda auditiva, né, ter mais entretenimento, se relacionar melhor, e como nós podemos ajudar as pessoas com perda auditiva e seus familiares a esperar menos tempo pela solução, que vem do SUS, que demora muito tempo, a ter acesso financeiro a uma solução auditiva. Né? Aí a gente desenvolveu 4 coisas diferentes como solução. O teste auditivo, um player de música, o aparelho auditivo, e um sistema de transcrição de áudio para texto. Então, é como se tu pegasse o celular, alguém estivesse falando, e aí viesse uma pessoa lá e digitasse o que a pessoa está falando e tu lê. Como tu tem perda auditiva, tu não ouve, mas tu lê. Então, aí mostra os testes que a gente fez com diversas pessoas. Aí, por exemplo, aí a fonoaudióloga dizer, tá, mas por que o teste auditivo de vocês não falou que tinha que primeiro ir no ouvido direito e depois no ouvido esquerdo? Faltou isso, daí a gente... Thaís também. E aí o pessoal já estava começando a se emocionar, ouvindo música, ouvindo a gente conversar e tal. Enfim, de novo, quem ajuda a fazer isso são os programas de aceleração, entendeu? Isso que eu quero passar para vocês. Sozinho é muito difícil a gente fazer isso, a gente não consegue, porque startup não tem chefe, a gente é os nossos próprios chefes, né? E a gente não tem... primeiro que a gente nem está ganhando dinheiro, né? No começo não se tem dinheiro. Então, há necessidade de refinar ali, entender melhor a solução e o problema. E esses programas ajudam a gente. Aí, beleza, esse vídeo mostra isso lá, as pessoas se emocionando, e aí ele finaliza dizendo o que a gente desenvolveu. Beleza, é uma pena que não teve som, mas eu consegui passar, acho que a ideia para vocês. Vamos continuar a apresentação. Beleza, e aí a gente foi montando essas coisas aqui, ó, que esse aqui é a persona, e a gente montou isso através do mapa. Isso aqui é outra ferramenta legal que vocês podem olhar. Mapa de empatia. Então, tudo isso que a gente estava fazendo era para ter empatia com as pessoas que têm perda auditiva. Então, para a gente se colocar no lugar delas, entender melhor e como é que funciona a vida delas, para a gente conseguir desenvolver uma solução para elas. Ah, professor, isso aí é um projeto social, só se faz isso com um projeto social? Claro que não. Se faz isso com qualquer negócio. Inclusive iFood, não sei se tem na cidade de vocês, Uber, todas essas grandes startups passaram por algum processo que eles fizeram isso daqui. Eles foram entender quem é o motoqueiro que usa o iFood, o que ele pensa, o que ele quer, quais são as condições de vida dele, como é que a gente pode melhorar, etc., assim sucessivamente.
E aí a gente vai montando lá, por exemplo, o mapa de empatia, o que essas pessoas dizem, né? Não gostam de estar em público. Por que essas pessoas não gostam de estar em público com perda auditiva? Porque elas têm perda auditiva. O aparelho auditivo muitas vezes confunde muito o barulho do público. E se alguém chamar ela, ela não vai ouvir. Então, as pessoas não me veem meu verdadeiro potencial, porque julgam que uma pessoa com perda auditiva não tem potencial para ser bom no que quer que faça. As pessoas dizem que eu só escuto o que eu quero, meu maior medo é não ouvir meu filho chorar, então teve uma pessoa que relatou isso. Me confundem com deficiente mental, porque a pessoa não escuta às vezes, e não é porque ela está desatenta ou tem deficiência. Ou dizem que eu estou alvoado, meu pai me trata diferente, dizem que eu não sou capaz de criar meus filhos. O que elas pensam, né? Tenho que me esforçar mais para conseguir o que eu quero, queria ter mais independente, como eu queria não ter essa perda auditiva, o mundo não está adaptado para a minha deficiência. O que elas fazem? Se privam, evitam de sair, eles evitam o contato social, porque imaginem num bar onde tem uma montoeira de barulho, a pessoa tem perda auditiva, tem que ficar o tempo todo falando e ainda com máscara, que ela não consegue fazer leitura labial, ainda mais difícil. Assiste filme legendado, testa se a própria audição está piorando. Então, teve uma menina que relatou isso aqui, foi muito difícil, assim, foi uma coisa, difícil para as pessoas falarem das suas dores, né? Então, essa menina aqui, por exemplo, no banho, ela batia o dedo no box do banheiro e ela percebeu que ao longo do tempo, dos anos, ela foi batendo a mão cada vez mais forte para conseguir ouvir o mesmo barulho do vidro ali, né? Então, poxa, uma coisa muito difícil, né? E por que no banheiro? Porque é um momento que ela está sozinha, um ambiente diferente, que ela está ali tranquila tal, e é uma coisa dela com ela, né? Então, poxa, isso realmente chama muita... É difícil, né? Começa conversas alertando que tem perda auditiva, então ela já começa dizendo, eu tenho perda auditiva, mas... Então, procura alternativa para a sua própria perda, né? E sentem lá preconceito, sentem rejeitados, ansiosa, insegura, triste, dependente, medo que a audição piora. Então, é esse conjunto de problemas que a gente precisa resolver. Então, se uma pessoa sente tudo isso e está passando por tudo isso, isso aqui são as dores dessa pessoa. Se eu conseguir resolver isso, ela vai ter um ganho muito bem, eu vou estar fazendo uma ação social muito boa e talvez ela pague por essa solução. Então, talvez eu consiga ter um retorno financeiro por isso. E a gente criou lá a persona, né? Então a gente deu um nome lá, o Ricardo, que inclusive era o nome da nossa pessoa, da nossa equipe com perda auditiva. Então é gerente de marketing com 38 anos, tem tempo de formação de 5 anos, administrador com MBA. Então o que faz? Ele é responsável lá por desenvolver as estratégias e tal. Quais problemas? Ricardo tem dificuldade para obter resultado efetivo na comunicação com o público consumidor da empresa onde trabalha. Então está buscando uma nova ferramenta para fidelizar e atrair clientes novos. E como que a gente pode ajudar? Em um contexto, ele oferecer uma consultoria de comunicação, apresentando táticas de marketing de conteúdo personalizado para a empresa, de Ricardo, enfim. Poderá entrar em contato conosco para gerenciar as atividades, enfim. Isso aqui é mais um pouco a fundo a persona, que vai nos direcionando aí como que a nossa solução tem que atender essas pessoas, né? E aí tinha a persona, a versão feminina também, né? Então, a Fernanda, 22 anos, designer, personalidade, então um pouco mais insegura, baixa autoestima. Eu não sei por que tem essa... Eu acho que... Não, essa persona aqui, desculpa, não foi a gente que fez essa persona, esse aqui era o exemplo. Eu falei aqui administrador, 38 anos, não, nada a ver, gente, esqueçam isso daqui que eu falei. Isso aqui vem do exemplo, por isso é um homem, achei estranho, realmente a gente não ia fazer uma coisa desse tipo. A nossa persona é essa daqui, então. E por que a nossa persona foi mulher? Porque a gente falou com muito mais mulheres. Por quê? Isso explica como a nossa sociedade funciona. Por isso que a expectativa de vida do homem é mais baixa, porque o homem não vai atrás de médico. É muito comum isso na nossa sociedade. A mulher, ela gosta de ir ao médico, ela vai, não é que gosta, mas ela vai muito mais ao médico. Então, se a mulher sente que ela está tendo lá alguma coisa de perda auditiva, ela vai procurar ajuda. O homem não. O homem acha que as pessoas têm que falar mais alta, não sei o quê. Tem tudo a ver com a nossa estrutura machista da nossa sociedade. Então, eu também tenho medo de perder a audição, Thiago. Mas, enfim, acabou indo mais para esse lado da mulher. Hoje em dia eu penso, será que o que a gente escreveu aqui não teria que estar escrito de outra forma, tal? Porque isso aqui já faz alguns anos, né? E eu vim estudando ao longo desses anos muitos desses assuntos relacionados ao machismo, ao feminismo e tudo mais. Então, agora eu estou lendo isso aqui para vocês, até fico meio assim, talvez algumas coisas aqui deveriam estar escritas melhor, né? Mas, enfim, tem a motivação dela, os objetivos, os comportamentos, particularidades, tal. Então, a gente estava tentando entender melhor quem é esse público que queria utilizar a nossa solução. Então, a gente estava fazendo aqui, ó, levantando hipóteses para desenvolver a nossa solução. A gente estava desenhando um experimento. Então, a gente levantou essa hipótese. Então, por exemplo, será que as pessoas com perda auditiva veem valor em ouvir música com o seu grau de perda auditiva corrigido? Vamos fazer um experimento. A gente foi lá e conversou com pessoas com perda auditiva. Depois a gente fez lá, fez o experimento, validou com poucas pessoas e depois testou uma solução um pouco mais em larga escala, então com mais pessoas. Ou, se a gente já estava lá com o nosso aplicativo dentro da Play Store,
Então, primeiro a gente fez um teste piloto com poucas pessoas e depois a gente expandiu isso para outras pessoas. E aí, a partir disso, a gente vai colhendo insights, entendendo como, será que a gente está indo para o lugar certo? Então, a gente não tá, notem, a gente não estava aqui fechado dentro da nossa sala, do nosso quarto, sozinho, pensando nisso daqui. Não, a gente estava conversando com pessoas, discutindo o que estava acontecendo, assim sucessivamente. Então, teve toda essa interação com o cliente. E aí, a gente foi criando o nosso MVP. O MVP vem de produto mínimo viável, em inglês, Minimum Value Product. Então, de novo, a gente fez lá pequenos incrementos quando a gente estava desenvolvendo o que a gente estava fazendo. Então, primeiro, o nosso aplicativo fazia, sei lá, só um teste auditivo. Depois, ele fazia o teste auditivo então, por exemplo, ele primeiro fazia só um teste auditivo. A gente foi lá e conversou com uma montoeira de gente. Ah, legal, tá bom, vamos para a próxima etapa. Depois do teste auditivo, ele fazia com que a pessoa ouvisse músicas corrigidas com sua perda auditiva. Beleza, a gente passou isso, vamos fazer um simulador de aparelho auditivo. E ia lá, testava com os clientes, e assim sucessivamente. Então, a gente foi subindo degrau por degrau. O que isso aqui ajuda? Isso aqui vem muito da abordagem Lean. Pequenos incrementos de desenvolvimento dessa solução. Então, pequenas etapas, é isso que eu quero que vocês percebam. A gente estava caminhando devagar, pequenos passos, interagindo com as pessoas para entender se a gente está indo para o lugar certo ou errado. E não fazendo isso aqui, ó. Vamos ficar 6 meses desenvolvendo a nossa solução. Então, a gente foi lá 6 meses. Imagina, todo mundo estudava na época, ninguém trabalhava, tal, poucas de nós lá da equipe trabalhavam, tal. Se a gente ficar 6 meses trancado dentro de um quarto, desenvolvendo uma solução enorme, e aí a gente apresentasse para algumas pessoas, corria o risco das pessoas não gostarem. E aí a gente passou um tempo de desenvolvimento muito grande. Então, vocês conseguem entender, agora eu quero o feedback de vocês, que o tombo fazendo disso aqui é muito maior? Se eu fizer alguma coisa errada, aqui eu tenho pequenos tombos, ó. Então, fiz alguma coisa errada, vou caindo devagarinho. Ah, eu fiz um negócio aqui, em 1, 2 semanas, testei, não deu certo, já vou lá, já arrumo, já faço melhor, já deu certo, beleza, vencemos, vamos para a próxima etapa. É a mesma coisa quando a gente estuda para uma prova, né? Então, se todos os dias a gente estudar um pouco, a gente vai lá tendo pequenos incrementos de conhecimento. Se a gente deixar para estudar tudo em cima do laço, é muito difícil a gente conseguir. Então, quero ver de vocês. Alguém não entendeu isso? Alguém tem dúvidas? Ficou claro? Beleza, gente. Então, acho que todo mundo entendeu, né? Pequenos incrementos é melhor do que um grande incremento. Professor, isso vai cair na avaliação que tu vai fazer, o exercício avaliativo? Muito provável, né? Então, só para a gente entender que coisas importantes, focar no problema antes da solução. Pequenos incrementos de melhoria, e não uma melhoria de uma hora para outra, assim sucessivamente. Vamos ver o que mais tem aqui. Então, quando a gente está fazendo o que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável, a gente não está fazendo uma coisa que eu costumo chamar que é ciência da NASA. Por exemplo, para uma pessoa chegar do ponto A até o ponto B, ela pode ir com um carro. Então, se eu estou desenvolvendo um carro novo, por exemplo, uma ideia nova, isso aqui é uma forma de enxergar de outra maneira. Então, por exemplo, eu posso desenvolver o pneu de um carro, o chassi do carro, a lataria do carro, depois de 1 ano lançar um carro no mercado. E aí começar a ganhar dinheiro. Ou eu posso oferecer para o meu cliente primeiro um skate, depois colocar nesse skate um guidão, depois oferecer uma bicicleta, depois oferecer uma moto e, por último, oferecer um carro. Então, isso daqui representa aqueles pequenos incrementos dentro do meu produto. Isso é claro que isso aqui é uma analogia, né? Se uma empresa vai vender carro, ela tem que vender carro. Né? Mas no nosso produto lá que a gente estava desenvolvendo foram pequenos incrementos. Então, quando a pessoa fazia um teste auditivo dentro do nosso aplicativo, é como se fosse o skate. Então, ela já tinha ali um ganho, ela conseguia acompanhar o grau de perda auditiva dele. Não precisava ir no médico, marcar uma consulta, fazer uma audiometria, demorar um tempão, não. Fazer uma coisa ali pequenininha, rápida no aplicativo e já tem um ganho. Depois, ela ouvia música corrigida. Depois, ela tinha um simulador de aparelho auditivo. Depois, ela podia fazer ligação telefônica. Sei lá, por fim, ela poderia assistir Netflix, por exemplo. Se eu ficasse o tempo todo tentando desenvolver isso para chegar lá no filé mignon, que era o Netflix, corria o risco de eu fazer alguma coisa errada no meio do caminho e não perceber. E aí eu gastei muito tempo e recurso e não consegui chegar onde eu queria. Então, isso no desenvolvimento de novos negócios é muito importante. Então, é um processo iterativo. Então, a gente vai construir, a gente vai aprender, a gente vai construir alguma coisa, a gente vai lá codificar, no caso, daí a gente vai medir, a gente vai ter dados, aí a gente aprende de novo, daí a gente tem uma ideia de novo, e assim sucessivamente. Então, empreender não é
uma pessoa trancada no quarto que tem uma ideia genial e do dia para a noite vai ter um negócio de sucesso. Não, são pequenos incrementos. E isso aqui aconteceu com todas, literalmente todas as startups, desde o Facebook. O Facebook no começo não tinha, por exemplo, feed e tal. Alguém aqui teve Orkut? Alguém é dessa época? Não? Ninguém teve Orkut aqui. Achei que ninguém ia ter. Ou já ouviram falar do Orkut, pelo menos? Então, o Orkut era uma versão muito básica do que era... a Luísa teve, legal, Luísa. Uma coisa muito básica do que era depois, né? Claro que são empresas completamente diferentes, mas depois que nasceu o Facebook, o Orkut deixou de existir. Mas já era uma rede social, foi uma das primeiras ali. Então, já entregava ali um pouco de valor para as pessoas. Só que o Facebook foi muito melhor. Né? Então, de novo, se o Facebook, quando eles começaram a se criar lá, eles foram analisar os concorrentes, poxa, já tinha o Orkut. A mesma coisa com o Airbnb, quando eles se desenvolveram, já tinha uma outra empresa que fazia uma coisa muito similar. Daí depois eles ficaram tão grandes que eles compraram aquela empresa. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que empreender são pequenos incrementos, são pequenas coisas que a gente vai aprendendo, um passo de cada vez, devagarinho. E aí a gente fez lá o nosso MVP. Então, esse aqui é o nosso aplicativo. Então, lá tinha toda uma página, eu fazia o teste aditivo, ou dava para inserir o exame médico na mão, manualmente. E aí, depois, tu tinha lá uma lista de músicas que daí tu podia ouvir de acordo com o teu grau de perda auditiva. Aqui eu ia passar o vídeo da Daniele, mas esse sim eu não vou conseguir passar para vocês se não tiver som. E aí a gente começou a adquirir os primeiros usuários. Então a gente começou a ter uma página no Facebook, a gente tinha lá um vídeo bem simples que explicava como é que era a perda auditiva e qual que eram os nossos ganhos. Então lá dizia, aqui é o sketch desse vídeo, né? Fernanda está uma entre as 10 milhões de brasileiros com perda auditiva. Pode falar, gente, alguém abriu o microfone, né? Beleza, vocês podem falar se quiser. Ela tinha dificuldades para ouvir músicas, mas agora ela achou o aplicativo Listen. Com apenas seu celular e fone de ouvido comum, ela tem acesso a um player de músicas personalizados de acordo com seu grau de perda auditiva. Aí quer ser um dos primeiros a testar o aplicativo? Então era um vídeo chamando os nossos usuários beta, que a gente chama, né? Então os primeiros usuários do aplicativo. Então a gente criou lá a página, e aí a gente ia lá conversar com cada um amigo do Facebook, então a gente ia lá e falava, nós somos um projeto e tal, ajudando pessoas com perda auditiva, tem interesse em conhecer mais o nosso projeto? Oi, sim, aceito, quero testar, etc. Um por um, gente, isso aqui, tu vê, até o próprio layout do Facebook aqui era o mais antigo, né? Então, um por um, eu conversei um por um com as pessoas. E aí a gente ficou lá finalista do Inovativa Brasil, a gente criou um blog lá, então era eu que alimentava esse blog. Então, aí tinha coisas interessantes aqui. Por exemplo, a gente conseguiu ficar... Aí tem vários esquemas aqui de como aparecer na primeira página do Google. Né? Então, esse ramo de pessoas com perda auditiva é um ramo muito caro, tal, porque aparelho auditivo é uma coisa muito cara. Então, como é que a gente ia ficar na primeira página sem ter dinheiro? Então, tem várias estratégias. E a gente conseguiu ficar algumas vezes. Por exemplo, lá tinha uma frase de procura no Google que era... otite pode causar perda auditiva? Então, a gente percebia que as pessoas estavam procurando esse termo no Google. E aí a gente conversou com médicos e a gente montou um post no nosso blog que respondia isso. E aí foi legal que a gente ficou em primeiro lugar e algumas pessoas vieram conversar com a gente. Tive otite, muito provável que eu tenha tido perda auditiva por isso. Vocês têm mais informações? A gente passava contato de médico e tal. Então, tudo para conseguir chegar nessas pessoas que têm perda auditiva. Então, a gente acha que, vou criar uma página no Instagram, no Facebook, vou apertar Enter lá e todo mundo vai receber isso. Não, os algoritmos não deixam, né? Ou tu paga para alcançar essas pessoas, como a gente não tinha dinheiro, né, então não dava para pagar. Então, tinha uma outra maneira de a gente fazer. Era conversando um por um, lá manualmente. Aí a gente teve lá os nossos primeiros 100 usuários da fase beta em 2 semanas. Então, 2 semanas a gente conseguiu esses 100 usuários. Tem mais informações aqui? Tem só algumas informações. Aí a gente montou lá o nosso próprio Canvas, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, de novo, né? Qual que é a nossa proposta de valor? Então, era um aparelho auditivo de baixo custo e acesso sem burocracia, uma solução complementar de fácil acesso e baixo custo, um player de música personalizado, realização e acompanhamento dos testes auditivos. Então, era a nossa proposta de valor. A proposta de valor não necessariamente é a solução. Isso vai ser feito no aplicativo, vai ser feito na internet, como é que vai ser? A solução pode variar, mas o valor que a gente estava tentando entregar para eles era esse. E assim sucessivamente. Então, quais eram nossos canais lá de comunicação, que era inclusive o nosso site, listen.live, e assim sucessivamente. Então, a gente, infelizmente, não tem muito tempo para explorar muito a fundo um Canvas,
se a gente tivesse, nós iríamos fazer isso como exercício aqui na nossa disciplina, mas a gente tem pouco tempo. Né? Então, vocês entendem que existe isso que eu quis passar, e vocês podem procurar mais informações sobre isso. E aí chegou um ponto lá, e aí? Será que é hora de conseguir investimento? Será que é hora de alguém dar grana para a gente escalar esse negócio? Que eu ia passar o vídeo do Social Good, já passei, né? Então, aí a gente teve lá, depois que a gente lançou, então, o simulador de aparelho auditivos lá aparecendo 30 interessados, 200 usuários em pouco tempo lá das nossas músicas. Aqui era a nossa equipe, então a Suelen, que era designer, eu estava nos negócios, o Sandro, que era o desenvolvedor mesmo, e o Thiago estava nos negócios também. E o que eu quero mostrar tudo com isso? Então, aqui vem de novo aquele mentor lá, que me auxiliou lá quando eu comecei no Inova Park, que ele falou isso aqui, ó, no mundo 95% é sujeito e só 5% é objeto. Nós temos mesmo que entender de gente. Então, o que ele quer dizer com isso? 95% é interação com outras pessoas, é conversar com pessoas diferentes, é sair da caverna, é conversar com gente, é entender o que a gente está fazendo, tentar fazer uma coisa melhor. E só 5% de fato é ficar lá dentro da caverna escrevendo uma linha de código para sair um aplicativo. Então, o desenvolvimento da Listen fez eu entender isso. Entender onde chegar, como fazer isso. É isso que eu quis passar para vocês. E aí aqui vem a parte de, então, por que tu não está milionário? Se vocês chegaram até lá. Porque lá a gente teve as métricas que a gente tinha para parar de continuar trabalhando nesse negócio. Então, o que aconteceu? A gente foi selecionado para um programa de aceleração. Então, eles iam dar 300 mil reais para a gente e eles iam ficar com 10% da nossa empresa. E a gente... Então, isso é o que se diz de investimento anjo. Não deixa de ser um investimento anjo. Depois que tu entra numa aceleradora, com esse investimento anjo, tu continua desenvolvendo essa parte de solução, de cliente e tudo mais. E aí, o que a gente fez? A gente começou, de novo, a tomar decisões baseadas em fatos e não em argumentos. Então, a gente continuou fazendo os nossos experimentos. A gente até chegou a ganhar lá uns primeiros 3 mil reais ali para a gente se manter no primeiro mês e tal. E aí, a gente lançou nosso aplicativo na Play Store, e aí a gente começou a acompanhar. E aí, a gente percebeu que a cada 100 downloads do nosso aplicativo, depois de 7 dias, tinha só 7 pessoas usando. Então, isso que a gente chama de DAU/MAU. Daily Active Users por Daily Monthly Users. Imaginem, para a gente conseguir fazer com que 100 pessoas baixassem o nosso aplicativo, a gente gastava em campanhas de marketing e tudo mais para chegar em custo da nossa empresa, a gente gastava, sei lá, uma coisa tipo 3 mil reais para conseguir 100 pessoas que baixaram o nosso aplicativo. Dessas 100 pessoas, depois de uma semana, só 7 continuavam a usar o aplicativo todos os dias. Imagine se essas 7 pessoas tivessem que pagar. Iam pagar lá por mês 30 reais. Então vamos arredondar para 10 pessoas. Então, por mês, elas iam pagar para a gente 300 reais. E a gente gastou 3 mil reais para conseguir, no fim, 10 pessoas. Então a gente viu que o negócio não era sustentável, entendeu? As pessoas têm um problema? Sim, o problema está muito claro. A gente conseguiu entender que as pessoas têm esse problema. A solução é um aplicativo no celular? Provável que não. A solução é outra. Talvez seja um aparelho auditivo de baixo custo, talvez seja uma outra coisa completamente diferente, sei lá, um lugar onde as pessoas vão e possam testar aparelhos auditivos e alugar aparelho auditivo, por exemplo. Então a pessoa não compra o aparelho auditivo, ela aluga o aparelho auditivo e paga por mês, sei lá, 30 reais, ao invés de um aparelho auditivo que custa 5 mil reais. Então, se a gente fosse pela emoção, a gente iria ter continuado o nosso negócio, com certeza absoluta. Ia passar um ano e ia acabar os 300 mil reais e a gente ia estar com muito poucos clientes. E a gente não ia ter dinheiro em caixa para sustentar esse negócio, para fazer esse negócio rodar, para ter pessoas usando que pagassem os nossos salários, que sustentassem a nossa vida, a nossa empresa, assim sucessivamente. Professor, mas daí podia pegar mais um investimento de 1 milhão de reais. Podia, e é assim que muitas empresas fazem, é muito comum isso. Até hoje, muitas startups ainda não dão lucro, mas eles têm o que se chama de tração. Eles têm muita gente utilizando. Então, o WhatsApp é um exemplo. O WhatsApp ficou quanto? 10 anos sem ter nenhum real de lucro. 10 anos não, mas ficou muitos anos sem ter nenhum real de lucro. Mas todo mundo utilizava o startup. Então, muitos investidores estavam investindo dinheiro no WhatsApp, porque sabiam que um dia esse negócio ia dar dinheiro. E não deu outra, né? Quando vendeu para o Facebook e o WhatsApp, vendeu por 18 bilhões de dólares. Então, todo o dinheiro que foi investido ao longo desses anos todos, que não dava nenhum retorno, de repente foi um boom de retorno absurdo. Professor, mas isso podia acontecer com vocês? Não, porque
a cada 100 pessoas que faziam download, depois de 7 dias, só 7 pessoas ou 10 pessoas estavam utilizando, após uma semana, só 10 pessoas estavam utilizando o aplicativo. Então, não tem tração, entendeu? Então, as pessoas não estavam vendo valor naquilo. Então, isso levou a gente a parar o negócio. E aí, cada um seguiu a sua vida. Hoje em dia, meu ex-sócio tem uma outra startup lá, voltada para gerenciar compras no Mercado Livre. Eu fui para a carreira acadêmica, então fui fazer doutorado. A Suelen está trabalhando como funcionário numa outra startup. E o outro, que é o Thiago foi para fora do país, então fazer alguma coisa assim fora. No WhatsApp, o produto somos nós. No Facebook, o produto somos nós, né? Então, eles usam nós para divulgar os parceiros deles, né? Então, a gente muda a nossa forma de pensar sem nem saber. Professor, mas tipo assim, não sei se é uma pergunta besta, mas enfim, no WhatsApp não tem nenhum anúncio. Uhum. E como que eles ganham dinheiro? Tipo, pela nossa localização, pelo que a gente conversa? Exatamente. Assim, ó, e não só isso, porque às vezes nem se sabe como se vai ganhar dinheiro no WhatsApp ainda. Talvez a tecnologia para ganhar dinheiro no WhatsApp nem existiu. Mas assim, por exemplo, agora tu pode fazer transferência bancária pelo WhatsApp. E se eles começarem a cobrar uma taxinha de 10 centavos a cada transferência, quanto dinheiro eles não vão ganhar? Então esse ramo é muito assim, entendem? Não necessariamente, por isso que o problema tem que estar muito evidente. O problema do WhatsApp é outro exemplo clássico. SMS é um saco a gente usar. Veio o WhatsApp e resolveu isso. E tem concorrentes também. Então, de novo, focar no problema. A solução vai variar. O Instagram e Facebook já é muito mais fácil a gente ver como... talvez para vocês não, né? Mas como que eles ganham dinheiro? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma empresa, vamos supor uma pizzaria aqui em Florianópolis e no meu bairro, e eu quero que as pessoas do meu bairro vejam anúncios da minha pizzaria, eu pago para o Instagram um valor e eles vão fazer anúncios para pessoas que moram perto da minha pizzaria, por exemplo. E aí vão fazer anúncios para eles. Então é assim que eles ganham dinheiro, né? E aí hoje em dia, imagina, tem tantas empresas usando o WhatsApp como forma de comunicação, então quem sabe como é que vai no futuro isso acontecer. Mais ou menos por essa linha. Assim. Gente, mais dúvidas, gente. Bora. Isabel, alguma dúvida? Maria? É isso, gente. Professor, eu acho que é isso. Fico feliz. Mas e se vocês, por exemplo, tivessem feito, por exemplo, de graça o aplicativo, mas passando os anúncios ali a cada 10 minutos de uso? Então, podia, só que daí a gente precisava de muita gente utilizando. E assim, na verdade, o nosso aplicativo era de graça. Então, imagina, de graça, a cada 100, depois de uma semana, tinha só 10 usando, ou só 7 usando. Imagina se fosse pago. Desses 10, quantos iam pagar? 2? Então, cai ainda mais o ticket, entendeu? Cai ainda mais o nosso rendimento. E aí a gente viu que isso foi acontecendo. E não é que baixaram só 100 pessoas, 1.000 pessoas baixaram, sei lá, muitas pessoas. Acho que a gente teve uns 10 mil downloads, alguma coisa assim. E aí os números eram muito baixos, a taxa de conversão era muito ruim. Então, de novo, a nossa solução não era exatamente ali para resolver o problema do que eles queriam. E aí, tipo, aconteceu várias coisas, muitas pessoas dizendo, não, mas a gente, sei lá, quer investir, a gente gosta é social, vai dar um retorno. Tá, legal, a gente quer, mas daí é uma fundação social, não é uma startup, é uma outra coisa. Não era exatamente o que a gente queria fazer. Então, a gente decidiu por parar. Hoje em dia o código foi aberto, foi jogado na SciHub. Tem uma comunidade aí para programadores, se duvidar, o nosso código está lá ainda. A gente assinou um termo com advogados, teve toda uma questão legal aí, né? A gente criou um CNPJ, a gente gastou dinheiro com isso. A gente tinha uma sociedade com 4 sócios, a gente teve que encerrar a sociedade, ninguém podia ganhar dinheiro com isso de outra forma. GitHub isso, Eduardo. Muito bem, no GitHub. Era para um dos nossos sócios subir lá o código. Se ele subiu, tem dúvidas. É Sandro Vigeres o nome dele, mas tem dúvidas se ele de fato subiu. Pode dar uma olhada lá. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, a nossa aula de amanhã, a gente vai ver então, a gente encerrou o que era ali a parte de startup, no tempo que a gente teve, que foi tempo curto, mas eu acho que deu para vocês sentirem o que é necessidade. Então, de que um empreendedor estrela lá, trancado no quarto, não é a realidade, é a exceção. De que a gente tem que conversar com muita gente, a gente tem que validar o problema antes de pensar na solução. E se a gente for construir a solução, a gente constrói ela de passo a passo, então um passo de cada vez. E não uma grande coisa, para daí depois dar errado, cair uma grande coisa. Então,
É isso que eu quis que vocês entendessem nessas 2 aulas. A partir da aula de amanhã, a gente vai falar um pouco mais sobre empresa mesmo. Então, administração de empresas e como melhorar sistemas produtivos, tá? Utilizando a abordagem Lean, que, querendo ou não, é o que a gente fez aqui na Startup. Startup é uma empresa também. E daí a gente tem aula, então, amanhã, 9h20 e sexta, 9h20 também, que a gente vai abordar esses temas. Vai ser o mesmo link? Vai ser o mesmo link, Tá, beleza. E aí, ao final dessa semana, então, a gente faz um exercício avaliativo dessa parte de startups. Talvez eu suba hoje para vocês já. Depois vai ter mais um exercício avaliativo dessa segunda parte. Nossa, professor, muito exercício avaliativo. É, que o Instituto pede lá, pelo menos 2, né? E eles pediram se eu conseguisse fazer e tal. Mas assim, como eu falei, vocês podem ficar tranquilos. A gente pode, inclusive, fazer junto, tá? Eu não tenho problemas em relação a isso. Se quiserem marcar um dia lá, a gente abre o link aqui, eu vou ajudando vocês, tirando dúvidas. Ah, professor, tu perguntou isso aqui, então é tal coisa, eu vou ajudando vocês. Acho bem legal também, tá? Acho mais legal do que vocês fazerem sozinhos, inclusive. Eu também concordo. Beleza, eu vou ver como é que a gente pode fazer isso. Fechou, galera? No mais, nos vemos Falou, amanhã. professor. Até mais. Valeu. Ah, coloca a presença no chat. Não me esqueçam da presença no chat. Eu tenho que cobrar a presença. Obrigado, gente. Fico aqui disponível, então, para estar tirando dúvidas. Aí, se alguém quiser falar em particular, tal, estou aqui também, tá, gente? Agradeço aí a participação e a presença de todos. Um grande abraço. Tchau, professor. Tchau, Eduarda.